Este salmo ele nos fala então sobre a bênção que nós recebemos a partir da comunhão. E ele diz que essa vida em comunhão, ele começa dizendo que é algo bom e algo agradável. É bom vivermos em comunhão, é agradável, quando temos uma unidade uns com os outros. Mas o que é comunhão? Em primeiro lugar, nós temos que entender que comunhão, ele não é apenas estarmos aqui nesta noite. Hoje estamos com várias pessoas aqui e estamos louvando a Deus. Isso é um momento de comunhão, mas comunhão não é só estar aqui no culto. Comunhão não é só olhar para uma pessoa e dizer, olha essa pessoa, eu vi ela lá na igreja. Comunhão nem mesmo é você saber o nome das pessoas. Comunhão vai além disso. Comunhão vai além de saber o nome, mas saber quem é a pessoa, o que ela vive, quais são as alegrias, as tristezas, como ela está no dia de hoje, qual é o motivo que ela está precisando de oração, conhecer ela no seu íntimo. Se você for falar, eu conheço o pastor Israel, o que você vai falar do pastor Israel? Eu sei que ele é o Israel, o sobrenome dele é Herbes, talvez alguns vão saber. Sei que ele torce para o Grêmio. É inevitável não saber disso. Eu falo uma vez por mês disso, não mais para não enjoar muito público. Mas quais são as lutas? O que me deixa nervoso, o que me deixa irritado, o que me deixa alegre, o que me relaxa, o que me desestressa, o que me estressa. Isso é comunhão. É saber quem nós somos, não apenas o nome. E a Bíblia ela nos chama para viver essa comunhão, para termos uma vida como uma verdadeira família. Porque na família, dentro da tua família, você conhece bem as pessoas que estão ali, correto? Você tem que conhecer. Você conversa, você convive, você vê as lutas, as dificuldades. Com o tempo você descobre qual que é o maior problema do seu filho na escola, qual é a maior facilidade dele na escola. Com o tempo você percebe o que o teu filho gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. A esposa sabe o que irrita o marido, e o marido sabe o que irrita a esposa, e é aquilo que eles fazem quando eles estão discutindo. Para irritar ela, vou fazer o que deixa ela irritada. Mas também o marido sabe o que a esposa gosta, a esposa sabe do que o marido gosta. Porque nós nos conhecemos dentro de casa. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser família, é disso que a Bíblia está falando. Não é no sentido figurado, não é no sentido simbólico, mas ela nos chama para sermos família de Cristo Jesus, para sermos verdadeiros uns com os outros, conhecedores uns dos outros, saber o que nós lutamos. E quando nós atingimos esse tipo de relacionamento, aí diz o salmista, isso é algo muito bom, isso é algo muito agradável. E nós vivemos, amados, em dias que essa intimidade entre uma e outra pessoa, principalmente fora de um contexto familiar, está cada vez mais difícil de se criar. Porque nós vivemos numa sociedade em que a cultura tem a marca o individualismo, onde eu me preocupo comigo e não me preocupo com o próximo. Eu me preocupo com o próximo enquanto eu posso tirar algum proveito dessa pessoa. Mas eu estou mesmo preocupado em satisfazer as minhas vontades, o meu querer, e a sociedade está cada vez mais individualista, de modo que a gente acaba não conhecendo muitas pessoas. E não por acaso a sociedade ela clama, ela grita, porque no seu coração urge a vontade de ter alguém para ter um relacionamento e alguém com quem eu possa falar das minhas crises, dos meus dilemas. Não por acaso os psicólogos estão facinho de ganhar muito dinheiro, porque as pessoas não têm mais com quem conversar. E aí eu preciso encontrar alguém que me escute. As pessoas estão com sede de ter um relacionamento. Naquele tempo, ainda comentei hoje de manhã esse pensamento, naquele tempo, Davi, há milênios atrás, onde eles tinham que viver em comunhão, eles tinham que viver próximos, porque eles precisavam se proteger, eles precisavam viver em clãs, eles tinham que viver em comunhão. Se naquele tempo ele pega e fala, olha como é bom e agradável viver unidos, irmãos, num tempo em que tudo era muito mais comunhão, eu acho que se ele estivesse aqui hoje, como ele iria traduzir esse texto? O que ele ia dizer sobre esse viver em comunhão?
Eu tenho quase certeza que ele ia dizer: olha como é indispensável e essencial viverem unidos, irmãos. Porque se naquele tempo onde eles viviam em comunhão, ele diz que é muito bom cultivar, é importante cultivar, é agradável cultivar. Se ele vivesse hoje, ele olhar para essa sociedade onde cada um vai para um lado, se tranca na sua casa, entra na frente do seu celular e vive no seu mundo, ele ia dizer: olha, como é indispensável, como é essencial que essas pessoas vivam em união. Porque às vezes até na nossa casa não temos mais união, mesmo sentados no mesmo sofá. Então, o salmista, ele nos chama para vivermos em união. E aí ele usa alguns exemplos para falar sobre o que é essa união. E o primeiro exemplo que o salmista usa para nos explicar sobre o que é essa união é o versículo 2, que diz: ele é como óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Se a gente olha para esses exemplos que Davi escreve neste salmo, eles podem nos parecer meio sem sentido. Ele é como um óleo jogado na cabeça. Quem de vocês joga óleo na cabeça aí? Quem de vocês joga tanto óleo na cabeça ao ponto de escorrer até a gola de suas vestes? O máximo de óleo que eu jogo nas minhas vestes é quando eu resolvo fritar um bife meio estabanado e sempre deixo muito quente, jogo a carne, splitseia, a gente chama splitseia, não sei como é que se chama, explode o óleo, vem tudo da minha camisa. E vou te dizer, a Thaís não gosta quando isso acontece. Não adianta dizer: mas só ungir minha camiseta. Toda semana, todo dia ela tem lá uma outra camiseta com mancha de óleo, porque eu derramo óleo. Quem de nós derrama óleo na cabeça? Qual que é o sentido dessas explicações? Mas para o povo de Israel isso tem um sentido muito profundo, e quando você entender esse sentido, você vai entender como é importante viver em comunhão. Esse primeiro exemplo sobre o óleo na cabeça de Arão, aqui tem 4 elementos que são extremamente valiosos, ricos, importantes para o judeu. Primeiro é o próprio fato de jogar um óleo sobre a cabeça, isso é a unção, é ser ungido. E a unção, ela é uma prática tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, ou seja, é algo que deve ser vivido nos dias de hoje. Ungir alguém por algum motivo é algo extremamente rico e importante. E essa unção, ela acontecia como? Ela acontecia com óleo de oliva. E a oliva era um produto extremamente caro. Quem tinha pés de oliva era uma pessoa afortunada. Hoje de manhã eu falei que hoje em dia o óleo de oliva não é tão caro. Daí minha irmã mandou no grupo da família: hoje é a única correção. Você já foi ver o preço do óleo de oliva no mercado? De fato eu não fui ver, porque eu comprei há uns 2 anos atrás, numa Black Friday, óleo de oliva em promoção, estava barato, comprei um, leve 2. E eu tenho, acho que comprei uns 2, 3 litros, eu tenho até hoje óleo de oliva na minha casa. Então, melhorou o som. Então, faz tempo que eu não compro óleo de oliva, mas de qualquer forma, mesmo que não seja o produto mais barato, hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de comprar. Mas naquela época não, era algo extremamente caro, e da oliva eles tiravam vários benefícios para a sociedade, para as pessoas. E não só o judeu, mas vários povos daquela época, quase que todos, eles extremamente valorizavam a oliveira. E alguns povos pagãos, eles até idolatravam o pé de oliveira. Então, quando fala sobre ungir com esse óleo, que é um óleo precioso, o óleo da oliveira, é um ato muito importante para o judeu. E esse ungir, ele tinha várias finalidades. O primeiro era a finalidade espiritual. Ungia-se, por exemplo, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem ao profeta para ungirem os escudos dos guerreiros, para que Deus possa ir à frente das batalhas, para que eles sejam vitoriosos, como símbolo de que Deus está à frente. Deus, ele manda Moisés e Arão ungirem os utensílios que seriam colocados no tabernáculo, para dizer que aquilo é um utensílio de Deus. Então, um copo que era colocado no tabernáculo não era para o sacerdote alguém pegar e matar a sede, mas ele tinha uma finalidade, um propósito muito específico e importante. Mas acima de tudo, acima dos objetos, a principal unção que se era feito espiritual era para ungir os sacerdotes. Quando alguém ia ser instituído como um sacerdote ou como um sumo sacerdote, ele recebia uma unção. E aí, a partir daquele momento que a pessoa recebia uma unção, ela era vitalícia. Então era algo importante
Não era assim, hoje eu vou ungir o Israel como sacerdote, amanhã eu não gosto mais dele, ele não é mais sacerdote. Não, recebeu a unção, ele é sacerdote, para todos sempre, porque ele foi ungido para isso. Ele não foi só colocado lá, de qualquer jeito, ele foi ungido, ele foi escolhido, ele foi observado, ele foi apontado por Deus. Então ungimos ele como sacerdote, e ele tem uma unção, um poder espiritual sobre a vida dele. Mas também, além das questões espirituais, naquela época existiam também as questões de ordenamentos. Por exemplo, quando um rei se tornava rei sobre uma nação, um sacerdote ia e ungia ele, para dizer, ele é uma autoridade governamental sobre as nossas vidas. Então a unção, ela também tem esse objetivo de ser uma forma de dizermos, esta pessoa, ela é autoridade sobre nós, enquanto rei, enquanto nosso rei, ele tem essa unção. A unção também tinha outros sentidos mais seculares, como por exemplo, a unção, o óleo que usava-se na unção também muitas vezes era usado para curar doenças, era usado para repelir insetos, para não gerar doenças. A unção, ela era usada muitas vezes também como uma perspectiva de cosmético, para tratamentos de pele, ou para trazer um bom cheiro na vida das pessoas. A unção era um hábito, por exemplo, daquelas pessoas que chegavam na casa de viagem, porque naquela época não é que nem hoje, que todos nós temos lá um banheiro quente em casa. Hoje a nossa briga é quando só tem um banheiro em casa. Tinha que ter no mínimo 2, né? Porque olha, são 4 pessoas, um banheiro é muito pouco, precisava 2. Naquele tempo não tinha banheiro dentro de casa, não tinha chuveiro, muito menos água quente para tomar banho. Então o que acontecia? As pessoas viajavam como? A pé, não viajavam no ar-condicionado que tem no seu carro. E andando a pé num calor de Israel, que não é um calor assim tão baixo, alto calor, andando a pé, suavam bastante, de sandália, os pés estavam sujos. Então quando chegava uma visita em casa de viagem, ele não estava muito limpinho, muito cheiroso. Então o que se fazia? Ele não chegava naquela casa e dizia, ei, meu banho quente está pronto? Tem uma hidro aí para mim dar uma relaxada da viagem? Ele não fazia isso. Ele chegava na casa e o dono da casa mandava um servo dele lavar os pés, para que ele pudesse estar com os pés limpos ao entrar em casa, e jogava ali o óleo, ungia ali com óleo perfumado, para que ele estivesse cheiroso. Naquela passagem de Jesus com a mulher pecadora, que lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com seus cabelos e derrama uma jarra de óleo extremamente caro sobre Jesus. Ele representa isso. O óleo, ele era para dizer para a pessoa o quanto ela era importante ao chegar numa casa. Também o óleo, ele era usado para embalsamento de corpos. Então quando uma pessoa falecia, fazia todo o processo de embalsamento, também usava-se óleo. Olha por quantas coisas se usava o óleo. Aliás, essa unção, ela também na Bíblia, ela tem uma unção no sentido mais metafórico, que é o quê? A unção do Espírito Santo. Quando se fala de unção de Espírito Santo, não se fala de um óleo derramado sobre nós. Quando se fala de unção do Espírito Santo, se fala do Espírito Santo que se derrama sobre as nossas vidas. Não pingando óleo, mas simplesmente se movendo sobre nós e nos ungindo, se fazendo presente, derramando dons, restaurando feridas, curando as almas. Quando falamos da unção do Espírito Santo, nós falamos de algo que é similar ao derramar de um óleo para o judeu, mas dentro de uma perspectiva daquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. Então o óleo é um pouco importante para o judeu, concorda ou não concorda comigo? Ele tem algum valor para ele. E aí Davi fala assim, é como essa unção de óleo sobre a cabeça de Arão. Por que Davi escolhe Arão? Por que não escolher talvez o profeta Samuel, que era aquele que o instituiu rei sobre Israel? Por que não podia ser Samuel, a pessoa ungida, alguém que foi o pastor de Davi? Por que ele usa Arão? Porque Arão ele era irmão de Moisés, e esteve com Moisés, ele era braço direito de Moisés em todo o trajeto de sair do Egito até chegar à terra prometida. Ele não entra na terra prometida, assim como Moisés não entra. E nessa jornada lá em Êxodo 29, nos mostra que Deus chega para Moisés e diz, ó Moisés, o teu irmão Arão vai ser o sacerdote sobre a minha nação.
Arão ele é considerado o primeiro sumo sacerdote sobre Israel. Mesmo que sejam muitos anos depois de Arão este texto, mas Arão ele tem uma representatividade histórica muito grande para o povo de Israel. Então, quando se fala em Arão, se fala em alguém muito importante na história do povo de Israel. Aquele que conduziu o povo de Israel. Aquele que começou o ministério dentro do povo de Israel. Mesmo que Arão não tenha entrado na terra prometida, mesmo que Arão não tenha vivido como nação de Israel, porque Israel só foi nação depois de entrar na terra prometida, antes eles eram apenas os hebreus, mas ele foi então esse precursor, aquele que começou o ministério dentro daquilo que Deus desenhou e projetou para o seu povo, nesse moldar do povo de Deus. E aí o texto continua uma parte que talvez seja ainda mais estranha de se dizer. Derramou óleo sobre a cabeça de Arão e passou pelas suas barbas e foi até a gola de suas vestes. Por que ele falou da barba? Por que citar a barba? Né? Se alguém vem agora aqui e derrama um óleo em mim, e você vai ter que relatar isso, como é que você vai falar? Ah, foi alguém lá, jogou um óleo na cabeça de Israel e desceu até a roupa dele. Ou alguém vai falar assim, passou pela barba e aí caiu na roupa. Não, né? Nós não vamos falar assim. Mas por que então o salmista Davi destacou a questão da barba? Porque para o judeu, outros povos também, mas especialmente o judeu, a barba era algo muito honrado e muito respeitado. Uma pessoa com uma grande barba era uma pessoa que tinha um sinal de distinção e de sabedoria. Sabemos que nos dias de hoje alguns povos do Oriente Médio ainda têm essa tradição, que já vem lá de antigamente. A barba ela representa alguém com uma grande distinção, alguém com muita sabedoria. E raspar a barba, um judeu raspar a barba era um sinal de humilhação, de vergonha. A ponto que quando alguém se sentia muito pecador diante de Deus, ele raspava as barbas, rasgava as roupas e se jogava pó de cinza sobre o seu corpo, porque ele estava extremamente envergonhado e humilhado pelo que ele fez. Quando em algum momento o rei Davi mandou os seus mensageiros ao rei dos amorreus, esse rei foi muito hostil, e o que ele fez como sinal de hostilidade? Mandou cortar a barba dos mensageiros pela metade. Isso era um grande ato de desrespeito, um grande ato de vergonha. Os romanos, eles tinham o hábito de ficar com a barbinha assim, ó, bem bonita, feitinha, tipo a do Vila, assim, ó, bem bonitinha, bem feitinha, sem nenhum pelinho. E os judeus olhavam para os romanos e diziam, é porque eles são pagãos, não têm honra, não têm respeito, porque eles não têm uma grande barba. Hoje, se fosse nos dias de hoje, por exemplo, o Lucas ali seria uma pessoa muito respeitada. Baita barbão assim, bonito. Aliás, falando em Lucas, o Lucas Grade também seria uma pessoa muito respeitada, porque tem aquela barba fechada, barba bonita. Naquele tempo tinha esse valor. Hoje em dia, nós temos que entender que, de fato, não tem muito sentido. Por quê? Porque isso é uma questão cultural, não era nada espiritual. Deus não mandou os homens terem barbas, mas isso era algo cultural. Para aquela cultura mostrava que a pessoa ela tinha respeito, tinha experiência, foi cultivando a barba, foi deixando ela crescer, e isso vai trazendo sabedoria. É uma questão cultural, não é espiritual. Então hoje, falar sobre a barba, a gente pensa, mas não tem sentido a barba. Mas quando foi escrita aquela carta, estava se falando de alguém com muito respeito. A barba de Arão, alguém que era muito sábio, muito importante para aquela nação. E aí termina dizendo o último elemento muito importante, a gola das vestes de Arão. E por que ele cita a gola das vestes? Porque em Êxodo 29, logo depois de Arão ser ungido sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes, eles fazem uma roupa especial para ele. E essa roupa ele tem como designer o próprio Deus. Deus ele diz exatamente como tem que ser aquela roupa. Deus é criativo e ele diz todos os detalhes. E um dos detalhes que Deus diz para Moisés de como deveria ser a veste de Arão, ele diz que na gola das suas vestes deveriam ter as iniciais das 12 tribos de Israel. Porque depois que Israel entrou na terra prometida, as 12 tribos é que formaram a nação de Israel, como se fossem 12 estados que formam uma nação. Deus já iria formar das 12 tribos a nação de Israel. Então Deus ele determina que sobre a roupa do sumo sacerdote existisse
iniciais dessas 12 tribos. E quando fala-se que esse óleo escorre até a gola de suas vestes, para o povo de Israel está dizendo que essa unção que vem de Deus, ela corre e se espalha por toda a nação, e faz com que toda a nação de Israel e todo o povo de Israel sejam unidos na fé em um único Senhor. Quando o salmista diz que a comunhão, ele é como o óleo que vem sobre a cabeça e desce pela barba e corre sobre as vestes, quer dizer que é algo muito importante, como alguém muito importante em nosso meio, é um óleo que desce de Deus, direto de Deus sobre as nossas vidas e nos mantém unidos, mas essa nossa unidade, ela é fundamentada na fé no único Senhor e Salvador, e é a comunhão que nos traz isso. Viver em comunhão nos traz essa certeza. Viver em comunhão nos traz essa perspectiva de que nós temos a salvação e de que nós caminhamos com o povo que é o povo de Deus. Então ele traz um segundo exemplo. Segundo exemplo, ele diz, é como o orvalho do Monte Hermon, que desce até o Monte de Sião. O que é o Monte Hermon? O Monte Hermon é um grande monte ao norte, e aí há um complexo de montes ao redor dele, ele é o maior, por isso ele recebe o nome do complexo montanhoso, né? Então esse Monte Hermon é um monte muito alto, e tão alto que na sua ponta tem neve, e é um monte que tem como uma característica, uma montanha na verdade, que tem como característica ser muito rica em orvalho, a tal ponto que mesmo na época de seca, se alguém acampa naquele vale, ao acordar de manhã, parece que choveu, porque a barraca está molhada, o chão está molhado, e esse orvalho em abundância, ele vai escorrendo pelo monte, e ele escorre até o Monte de Sião. Dentro desse, a partir desse Monte de Hermon, é que nasce, por exemplo, o Rio Jordão, que é um rio extremamente importante para o povo de Israel, porque ele é um rio que corta Israel de norte ao sul. Ele vem do Monte Hermon, ele passa pelo Mar da Galileia, depois do Mar da Galileia ele sai de novo e ele tem a sua foz no Mar Morto, onde ali ele acaba. Então ele é um rio muito importante, ele vem desse Monte Hermon, e ele corre para esse Monte Hermon. Algumas pessoas, quando ouvem isso, pensam que esse rio ele veio do Monte Hermon e ele vai até o Monte de Sião em Jerusalém, porque Jerusalém está construído sobre o Monte de Sião, que também é um complexo montanhoso, o qual o Sião é o maior dos montes. E algumas pessoas dizem, não, é que de lá vem descendo aquela água e vai até o Monte de Sião. Outras pessoas falam, não, é porque daí pega o Rio Jordão e do Jordão vai até Sião, mas não é isso que o texto está dizendo. Até porque não tem como o rio que vai descendo, o Rio Jordão vai descendo, ele chega no complexo montanhoso e diz, agora eu vou subir acima. Alguém já viu o rio subir correnteza acima? Não sobe correnteza acima. O texto não está dizendo que essa água que sai do Monte Hermon vai até Jerusalém, não é isso. O texto está dizendo que ele vai até um Monte de Sião. Mas que Monte de Sião é esse? E aí em Deuteronômio capítulo 4 nos diz que há um monte nesse complexo do Hermon, há um monte ao lado dele chamado Monte Sião. Existem 2 Montes Sião. E este Monte Sião, que é menor, ele recebe a umidade que vem no Monte Hermon, mesmo o jorrar pelo ar, ou mesmo o correr, e essa água do orvalho que traz vida ao Monte Hermon, também traz vida ao Monte de Sião. O Monte de Sião ele é alimentado, então, por essa umidade que vem do Monte Hermon. Mas o que isso tem a ver, Israel? O que a unção tem a ver com esse lance das montanhas, desses montes? É porque esse orvalho, ele é o responsável por trazer vida àquela região, por trazer prosperidade, por trazer fertilidade, e não só na região do Hermon, mas de certa forma por onde corre o Rio Jordão, porque o Monte Hermon ele alimenta o Rio Jordão. Então ele é um monte extremamente importante porque ele promove água sobre Israel, ele faz jorrar água sobre Israel, ele traz uma terra que deveria ser seca, traz uma transformação para que aquela terra seja fértil, seja úmida, seja proveitosa, para que o povo de Israel possa plantar e retirar dali o seu alimento. Quando nós olhamos para este exemplo, para essa montanha que é extremamente importante, nós vemos que o Monte Hermon, ele representa o derramar de Deus
também sobre as nossas vidas. Quando nós vivemos em comunhão uns com os outros, vivemos essa comunhão que eu falei lá no início da mensagem, nós temos da comunhão uma água que nos alimenta, que faz o nosso coração seco se tornar uma terra fértil, que faça ela produzir frutos e que traga prosperidade à nossa vida. Mas essa prosperidade, amados, ela não é uma prosperidade financeira, como muitas pessoas gostariam de acreditar. Essa prosperidade que traz para a nossa vida não é dinheiro, é você, sou eu, é a nossa vida. Porque não tem riqueza no mundo que possa pagar um bom amigo, um verdadeiro amigo, mais chegado que o irmão. Não tem riqueza no mundo que possa pagar a certeza que eu tenho, que todo dia da minha vida tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim aqui em Joinville, tem alguém orando por mim em comunidades que eu já passei, tem alguém orando por mim em comunidade de onde eu saí. Porque a gente cria uma rede de comunhão, de amizade, e isso faz com que as pessoas orem umas pelas outras. Então essa é a riqueza que a comunhão nos traz, ela traz vida a nós. Nosso coração seco se transforma em um coração que produz frutos, e os frutos do Espírito Santo. Mas para que tudo isso aconteça, é necessária a comunhão. E como eu consigo ter esta comunhão? Aí nós voltamos à pregação de 2 semanas atrás, de 1 Coríntios 13, que nos fala que o amor é o dom supremo e deve ser praticado por todos nós. E termina dizendo: permaneçam, pois, na fé, esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. Permaneçam no amor, vivam o amor. É o amor que vai te fazer ter comunhão com seu irmão. Mas esse amor não é um amor superficial, não é um amor singelo. Esse amor é um amor verdadeiro e profundo. Esse amor que o texto fala é o amor de Deus, o amor ágape, que é o amor verdadeiramente altruísta. O que é esse amor de Deus? É o amor que fez Jesus Cristo morrer por nós na cruz, sendo que Ele não merecia morrer e nós não merecíamos que Ele morresse por nós. Mas Ele nos amou e resolveu nos dar a oportunidade da vida eterna. Quando nós somos chamados a viver o amor, é este amor que somos chamados a viver, estar disposto a dar a nossa vida uns pelos outros, fazer de tudo para que o outro possa progredir, melhorar, evoluir, mesmo que para isso eu precise me rebaixar. Veja você, numa sociedade onde todo mundo quer pisar um no outro para subir, Jesus Cristo nos ensina que temos que nos rebaixar, para que os nossos irmãos possam crescer e evoluir. É esse amor. Quando nós vivemos esse amor de Jesus em nossa vida, nós conseguimos desenvolver uma boa comunhão. E a partir deste momento, vivendo em comunhão, nós temos então a bênção e a vida para todos sempre, que é o tema que nós estamos trabalhando este mês. Diz o versículo 3, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, por isso é importante que nós aprendamos a valorizar este nosso momento de estar juntos. Por isso é importante que nós entendamos que não podemos viver uma vida de fé separada da igreja. Se nós somos um corpo, como que eu vou viver fora da igreja? Seria como eu tirar o meu dedo e falar assim: meu dedo não quer mais viver no meu corpo. Está meio feio, né? Está meio acabadinho, ficando velho, o cabelo está ficando branco, não quero mais esse corpo. Quer saber? Eu vou viver fora desse corpo. E eu corto o dedo e jogo fora. Aí eu te pergunto: o meu dedo vai morrer ou o corpo vai morrer? É o dedo, né? O dedo que quer sair fora é ele que morre, porque ele necessita do corpo para viver. A vida de fé é exatamente igual. Eu não preciso ir na igreja, não preciso da igreja para viver a vida de fé. Eu estou na casa, eu leio, eu escuto meus louvor, eu ouço umas mensagenzinhas rápidas de Instagram, lá de 1 minuto e meio, já me dá um up por dia, isso é suficiente para mim. Posso viver fora do corpo. Meu querido, não é o corpo que vai morrer, é quem vive fora do corpo. Esse vai morrer espiritualmente. Nós precisamos viver em corpo. E viver em corpo não é só vir à igreja, é de novo ter a comunhão. Não adianta eu também ficar nesse momento: eu vou aqui agora, eu vou lá agora, fico pulando de galho em galho, vou onde me satisfaz mais. Hoje vai ter um culto melhor aqui, amanhã vai ter um culto melhor lá. E aí eu vou ver onde é o melhor lugar de eu congregar, ou melhor, congregar não, onde é o melhor lugar de eu participar. E eu vivo aí pulando de galho em galho.
mas isso não te traz bênção. Ficar pulando de galho em galho, correr atrás de bênção, ficar procurando bênção aqui, ele não te abençoa, pelo contrário, ele retira a bênção da sua vida. Porque daí nós deixamos de participar do nosso PGM para ir num outro programa de igreja. Deixamos de participar de um grupo ou de um curso de qualificação, porque vai ter um outro workshop em outro lugar. Deixamos de participar do nosso culto, porque hoje vai ter um culto diferente lá, eu quero ouvir sobre isso, não quero aqui, na nossa igreja não estou muito interessado no tema de hoje, que agora a gente já sabe o tema, essa semana eu não estou muito afim desse tema, eu vou no outro lugar lá. O que acontece? Acontece que a gente vai perdendo a comunhão, e isso vai retirando de nós a bênção. Sabe, o diabo, ele planta uma sementinha no coração das pessoas, dizendo assim: ei, não tem problema não, vai lá na igreja, aquela outra igreja, tem problema não ir na tua igreja, tem problema não ir no grupo, é só uma vez, afinal de contas, aquela outra igreja também é de Deus, então vai lá. E assim a pessoa, ela vai pensando, realmente, lá também é casa de Deus, eu vou lá. E o que acontece? Ela perde a comunhão, ela enfraquece a sua comunhão, enfraquecendo a sua comunhão, enfraquece a sua fé. Ela deixa de ganhar bênção, achando que vai receber bênção ainda aqui e ali. Pois é, isso quer dizer que a bênção está aqui na nossa igreja, nas outras igrejas não tem bênção? Tem, claro que tem. As outras igrejas também têm bênção, porque não somos nós, essa comunidade, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é as igrejas todas que creem. Mas a bênção não está em vir apenas num culto, ou sentir um arrepio, ou algo diferente, uma unção diferente, uma energia diferente. A bênção não é isso. A bênção está na comunhão, não no programa. A bênção está em eu caminhar junto com alguém, e não caminhar sozinho por aí, procurando palavras que me agradem. Entende? Bênção está vinculada à comunhão. Então eu posso ir tranquilo, se não afetar a tua comunhão, se não afetar o teu momento com a tua família em Cristo Jesus, não tem problema. Quarta-feira à noite eu não faço nada, eu só vejo novela da Globo. Muito melhor visitar outra igreja que ficar vendo novela da Globo. Por mais que de repente o pastor lá não fale grandes coisas, mas o que a Globo fala é um lixo. Não, eu vou maratonar. Não, é muito melhor você ver uma pregação do que maratonar um seriado. Então, se não afeta o teu momento de comunhão, legal, quer lá ouvir, visitar a igreja de um amigo, de um parente, a gente também recebe visitantes aqui. Se não afeta a minha comunhão, beleza, mas eu não vou deixar de estar no momento com a minha família, com o meu corpo, com a minha comunidade, para ir em outro, porque é aqui que eu tenho comunhão, é aqui que eu tenho bênção, é aqui que eu congrego, é aqui que eu quero estar, aqui que é a unidade da fé, aqui que é o derramar do Espírito que nos une na fé, assim como se derrama o Espírito sobre a cabeça de Arão, porque é aqui que eu participo. E na outra igreja tem com aqueles que congregam na outra igreja, com aqueles que vivem em unidade na outra denominação, com aqueles que vivem em unidade na outra comunhão. Aí também há bênção, mas não é a pregação em si, é o viver em comunhão, é a pregação contínua, que vai construindo e trabalhando na vida dos irmãos. Aqui há bênção, na comunhão com os irmãos, aqui há salvação. Por que a comunhão é tão importante, amados? Vou só citar o que o salmista quis dizer com este texto. Por que a comunhão é tão importante? Porque a comunhão, ela representa o óleo de Deus que desce e cura as nossas feridas. A comunhão representa o trabalhar de Deus no meu coração, na minha alma, no meu espírito. De eu ter alguém com quem eu possa me abrir, que possa estar orando, que possa ouvir eu desabafar, sem ter que olhar para você e falar, acabou o horário. Mas está contigo. Sei que diga, daqui a uma semana continuo conversando contigo, mas que no outro dia já te dá uma ligada e diz, ei, como é que você está? A comunhão é o lugar onde nós temos esse trabalhar nas nossas feridas. O salmista diz que a comunhão representa o óleo que nos unge para o ministério, que nos unge para servir, que nos capacita a servir o reino de Deus, assim como o sacerdote recebia a unção para servir o povo de Deus. A comunhão, ela representa uma unção que me capacita a servir o reino de Deus, que desenvolve os meus dons. É na comunhão que eu vou desenvolver meu dom, que eu vou descobrir com os meus irmãos. E mais do que isso,
que eu vou poder servir a Ele com os meus dons e vou poder servir com os dons que Ele tem para a minha vida. É na comunhão que Ele me serve, é na comunhão que eu sirvo a Ele. Já falamos bastante sobre isso semana passada. O texto aqui também nos diz que a comunhão representa o óleo que nos reveste de autoridade. A autoridade de servir não está naquilo que eu falo, nem mesmo no envio de um pastor, mas a autoridade está no envio do Espírito Santo. E esse manifestar do Espírito Santo, ele se dá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Ele se dá nessa comunhão, nesse vínculo de comunhão. Recebemos essa autoridade sobre as nossas vidas, assim como o rei recebe da unção autoridade para governar, nós recebemos autoridades para servir. Quando falamos em comunhão, a comunhão ela representa a unção do Espírito Santo como um todo. O Espírito que flui no nosso meio, que aviva a nossa fé, que nos anima para as batalhas da semana. A comunhão ela nos ajuda para isso. A comunhão ela representa a distinção de quem nós somos. A comunhão ela nos faz entender quem nós somos, a que corpo pertencemos, a que grupo pertencemos, quem eu sou dentro deste corpo. Eu passo a entender para mim mesmo quem eu sou e o que Deus quer de mim. Quando falamos em comunhão, nós entendemos que a comunhão ela revela a sabedoria que nós possuímos. Ela mostra uma sabedoria que provém do temor ao Senhor. Esse temor ao Senhor, ele vem da vida em comunhão. Quando falamos em comunhão, quando o texto aqui fala em comunhão, ele diz que é essa comunhão que nos mantém dentro de uma unidade de fé. Sou unido contigo pela fé em Cristo Jesus. O que faz um colorado me abraçar e dizer, Israel, eu te amo? O que faz um flamenguista abraçar um torcedor fluminense e dizer, eu te amo? Não é o gosto do futebol, com certeza não. É o amor de Jesus. O que faz uma pessoa extremamente séria abraçar um piadista e falar, cara, eu gosto de ti. Não é o jeito de cada um, mas é o vínculo da fé. A fé, a unidade da fé que nos une, ela vem através da comunhão. O texto nos diz que a comunhão ela representa uma irrigação em nosso coração seco e árido, que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. A comunhão ela vai diariamente como o suave derramar de um orvalho. A comunhão, o relacionamento vai fazendo com que o meu coração tenha vida de novo, que ele bata, que ele pulse, que eu sinta ele. A comunhão ela revive o meu coração seco. A comunhão ela faz com que esse reviver transforme o meu coração num coração fértil. A partir dessa comunhão, o Espírito Santo começa a produzir os frutos do Espírito em minha vida. As pessoas começam a ver a transformação na minha vida, que são os frutos que o Espírito vai movendo sobre mim. A comunhão ela representa uma vida que foi oferecida por Jesus, quando do alto do monte ele se entrega e o seu sangue é derramado sobre todos aqueles que querem se alimentar e viver na vida de fé. A comunhão permite-nos viver na fé, na esperança e no amor. Nestes três, porém o maior de tudo é o amor. E amados, isso está só em Salmo 133. Ainda bem que eu não peguei o 119, porque daí é longe, só para dizer o quanto a comunhão ela é importante. Quem não entendeu, depois chega em casa e lê o Salmo 119. Lê ele todinho e semana que vem diz qual você mais gostou dos versículos. Combinado? Aí eu pergunto para você, querido, quem quer bênção aqui? Só isso? Quem quer ser abençoado pelo Senhor? Quem de vocês aqui quer ter vida eterna? Quem quer ir para o céu? Quem quer fechar os olhinhos, abrir os olhinhos depois de um tempo, olhar e ver o rosto de Jesus dizendo, ei, não é que tu chegou mesmo? Falei que era só seguir o meu caminho. Quem quer? Aí falou, Senhor, obrigado, daí o Senhor te levanta da tua caminha, olha para o lado, e quem quer ver os irmãos aqui lá no céu junto? Você quer ver alguém junto aí? Eu quero. Eu sei que eu quero as bênçãos de Deus, e eu quero a vida eterna. E é porque eu quero as bênçãos de Deus, e porque eu quero essa vida eterna, que eu estou totalmente disponível para ser amigo de você. É porque eu quero viver a vida eterna e quero ter a comunhão. É porque eu quero ter as bênçãos, que eu quero ter a comunhão. Então eu estou totalmente aberto para me relacionar com você. Para que você não apenas saiba meu nome, e que eu não apenas saiba o seu nome, mas para que a gente possa caminhar juntos. Porque eu quero bênção, eu quero vida.
E depende de você, apenas de você, escolher se você quer viver essa comunhão com seus irmãos. Depende de você, apenas de você, se você está disponível a abrir seu coração para viver em amizade, em profundidade verdadeira com as pessoas que estão ao seu redor. E se assim você fizer, pode me procurar primeiro, que eu estou totalmente aberto. Mas eu tenho certeza que se assim você fizer, e aqueles que estão fazendo sabem, você vai receber a bênção, você vai receber a vida eterna. Porque diz o Senhor, quem está totalmente disponível a viver em unidade uns com os outros, ali o Senhor vai ordenar a sua bênção e a vida para todo o sempre. Louvado seja nosso Deus. Amém?